No nosso encontro de hoje, conforme nós tínhamos tanto invocado, nós vamos trabalhar uma das técnicas mais primorosas que estudantes do ensino superior podem ter, graças à imensa colaboração do digníssimo professor Antônio Joaquim Severino. O professor Antônio Joaquim Severino nasceu no estado das Minas Gerais, fez uma brilhante carreira pelo Brasil afora, foi professor da PUC de Campinas, foi professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e concluiu a carreira universitária como professor universitário da Universidade de São Paulo, a USP. Trouxe inúmeras contribuições para a educação, como também para a área de filosofia. E de modo particular, em 1975, escreve uma das obras que acaba sendo referência para o Brasil e para o mundo, no que se refere à metodologia no trabalho científico. Quando as universidades inserem a disciplina de metodologia, às vezes também chamada de métodos para a produção de conhecimento, ou apenas como metodologia da pesquisa, ou como metodologia do trabalho científico, muitas dessas universidades tentam criar parâmetros à luz das recomendações técnicas, didáticas e metodológicas inspiradas nesse grande professor chamado Antônio Joaquim Severino. Nós vamos, de modo particular, trabalhar uma das seções do livro Metodologia do Trabalho Científico, sob o título Diretrizes para Leitura, Análise e Interpretação de Textos. Essa subseção, que, conforme nós contamos com a gentileza da editora Cortez e da Google Books, que nos geraram um link, e nós vamos então recorrer a esse link para trabalharmos o conteúdo do nosso encontro de hoje. Abre-se o texto já fazendo um convite para uma reflexão. O primeiro ponto que ele nos apresenta é justamente este, que há dois tipos diferentes de textos. Alguns ele chamou de textos teóricos e outros ele chamou de textos não teóricos. O nosso processo formativo educacional no Brasil dedicou maior atenção aos textos não teóricos, que são os textos literários, jornalísticos, históricos, paradidáticos, didáticos, entre outros. E de outro lado, nós temos os textos teóricos, relacionados às áreas de ciência, filosofia e tecnologias. Logo na abertura do texto, a gente já observa o professor Severino salientando que muitos estudantes acabam tendo um juízo de valor depreciativo em relação ao pensamento teórico abstrato, em decorrência de não conseguirem compreender a exaustão o que um texto teórico fundamentalmente abstrato pretende trazer. Para que isso seja evitado, então ele vai nos dar algumas diretrizes para que essas dificuldades possam ser superadas. Na medida em que vai dar algumas características dos textos literários, ele insiste que esse tipo de texto possui uma sequência lógica de raciocínios, o que faz com que o estudante utilize a imaginação e passe a compreender a ação descrita e o seu desenvolvimento, tomando como base o encadeamento da história. Podemos, por exemplo, observar o enredo, o desenlaçar das ações
previstas pelos personagens, e dentro dessa historicidade ou dessa montagem teatral, dessa montagem discursiva, o estudante, a estudante consegue de fato captar a mensagem sugerida pelo autor. Na medida em que recorremos a textos que exigem pesquisa positiva, e esse termo, pesquisa positiva, é um termo que vem lá da associação ao positivismo de Augusto Comte e Émile Durkheim, o que observamos? Que esses textos necessitam de pesquisas paralelas para que haja uma maximização da compreensão daquilo que pretende expor. Dentro desse princípio, muitas vezes a dedução, a inferência, o uso da imaginação, a experiência, a historicidade estudantil nem sempre são de muita valia. Ou seja, aquilo que eu tenho como histórico de vida, muitas vezes é insuficiente para a compreensão desse tipo de texto. Para que possamos, então, entendê-lo na sua inteireza, segundo o professor Severino, é preciso que se utilize da razão reflexiva, o que vai prescindir de cada uma disciplina intelectual, para que a mensagem gerada pelo autor, de fato, seja compreendida de uma forma prazerosa, que não gere nem desânimo, nem desencanto. Então, pelo fato dos textos teóricos serem absolutamente abstratos, não basta apenas o estudante seguir o fio da meada. É preciso que, além disso, que se criem condições de inteligibilidade do texto. Ou seja, que se aplique alguns recursos que vão além da intuição do leitor, da leitora. O uso de recursos que vão além daquelas técnicas básicas absorvidas no processo de compreensão dos textos convencionais, jornalísticos, didáticos, paradidáticos, históricos. Os textos teóricos, portanto, exigem algumas ações mais intensas, mais significativas. Olha, e lógico, como um grande teórico da comunicação, o professor Severino, antes de gerar algumas diretrizes e sugerir algumas técnicas do que nós podemos fazer para evitar esse desencanto e aprimorar a nossa capacidade técnica de absorção de informações, ele vai recorrer à teoria geral da comunicação para dizer que há muitas vezes impasses de ordem psicológica, epistemológica, derivada de nosso processo formativo, que pode nos impedir de ter um acesso à leitura de textos teóricos e à redação de textos seguindo uma linha discursiva mais rebuscada. E há um dos pontos, trazido aí no texto e até em epígrafe, é que todo texto é portador de uma mensagem, concebida e codificada por um autor e destinada a um leitor, que para apreendê-la precisa decodificar. Então, o grande segredo da leitura de textos teóricos reside justamente nessa importante máxima. Primeiro, quem cria um texto tem a intenção de transmitir uma mensagem. A mente que gera essa mensagem é a mente emissora, é a consciência emissora. Portanto, é o agente que nós chamaremos de autor. Do outro lado, nós teremos uma outra consciência que acolherá essa mensagem, a qual nós chamaremos de consciência receptadora. É o receptor
da mensagem, que tem como principal intenção captar a mensagem transmitida pelo agente criador dela. Só se completa a comunicação quando há assimilação dessa mensagem por parte do leitor, por parte da leitora. Então, podemos dizer assim, né? De um lado, nós temos uma consciência que emite uma mensagem. Antes de fazê-la, ele a concebe, ele a elabora de forma mental, cria uma esquematização, ele mediatiza, ou seja, utiliza o código linguístico, faz com que aquelas informações sejam transmitidas. E de outro lado, o que esse autor espera? Que a outra consciência decodifique essa mensagem, decifre, tire a criptografia e por meio do acesso ao código linguístico e, de fato, passe a absorver de forma autêntica e íntegra a mensagem fornecida. Esses dois grandes substantivos, esses dois grandes conceitos, autenticidade e integridade, são conceitos relacionados ao impedimento de qualquer tipo de intervenção que possa gerar no texto ruídos, interferências subjetivas, idiosincráticas, interferências psicológicas que fazem com que a mensagem original pensada pelo autor seja distorcida. E aqui eu quero chamar a atenção sobre uma grande diferença entre cognição e interpretação. A cognição é aquele processo em que gnose, grego, conhecimento, co, junto de, acompanhado de, é quando eu colho o conhecimento no ponto de vista do autor, na perspectiva gerada pela consciência autoral, e eu assimilo, interiorizo, trago para dentro de mim aquelas informações simbólicas expressas em código linguístico, no intuito de captar a mensagem em sua autenticidade e na sua integridade. Portanto, na medida em que esse processo se dá, podemos afirmar que a comunicação foi plena. Na medida em que esse processo se torna distorcido, deturpado, em função de ruídos, de interferências subjetivas, ideológicas ou de outras naturezas, infelizmente a mensagem, como deveria ser captada, não se torna possível. Por conseguinte, a cognição não foi possível. Quando falamos de cognição, estamos falando da análise objetiva, do latim objectum. O texto é o objeto. A ideia pensada pelo autor é o meu objeto de apreensão, o qual terei que trazer para dentro de mim. Diferente da cognição é a interpretação. Nós veremos que na interpretação eu posso fazer críticas, eu posso estabelecer um diálogo por meio de recursos, os quais serão delineados mais para frente. Mas a interpretação é uma forma também do indivíduo expressar a sua subjetividade, trazer ao mundo o seu grau de visão, a sua cosmovisão, na medida em que, durante o processo formativo educacional, mais a interpretação foi estimulada do que a cognição, nós acabamos sendo impedidas de ver o texto na sua essência, na sua originalidade, na sua autenticidade, na sua integridade,
tal qual havia pensado o autor, a consciência emitente de uma mensagem. Entre outras grandes questões, há um dado, que o professor Severino bate para concluir a teoria geral da comunicação, que é justamente esse detalhe. Quando um autor escreve um texto, ele codifica a mensagem, ele cifra a mensagem, ele criptografa a mensagem. Na medida em que ele faz isto, ele já a tinha pensado, ele já a tinha concebido. E o que se espera? Que o leitor, na medida em que pega um texto e o lê, espera-se que este leitor, essa leitora, decodifique a mensagem, decifre a mensagem, tire os códigos criptográficos da mensagem, para pensá-la assim como pensou o autor, assimilá-la, absorvê-la como a absorveu o autor. E que interessante esse termo que o professor Severino utiliza em seu texto, que essa mensagem gerada pelo autor seja personalizada pelo leitor. O que significa isso? Personalizar a mensagem é fazer o leitor, a leitora, com que aquela mensagem desenvolvida pelo autor passe a ser sua, posta na linguagem do leitor, mas sem perder a essência criativa da mente que gerou aquela informação. Quando esse processo se dá da transmissão de uma mensagem e a sua devida absorção, captação, aí o professor Severino diz: a mensagem foi compreendida. E esse verbo compreender não foi colocado no texto à toa, não. Compreender, prefixo latino com, junto de, acompanhado de. Preender, do verbo apreender, apreensão, é trazer para junto de si, trazer para dentro de si. Quando eu trago por meio da decifração, por meio dos meus recursos de aprendizagem, uma ótima alfabetização, um ótimo letramento e o domínio lexical de verbetes variados, de conceitos de múltiplas áreas, eu sou capaz de compreender quaisquer tipos de textos, sejam os textos teóricos, abstratos, complexos, multidimensionais, muitas vezes com a linguagem rebuscada. Ainda assim, por meio dessas diretrizes fornecidas pelo professor Severino, eu serei de fato capaz de compreender uma mensagem em sua essência. Daí a sua afirmação final. O processo de comunicação se completa na medida em que uma mensagem gerada pelo autor, ela é captada pelo leitor. Dentro dessa perspectiva, muita gente já ouviu falar: eu não quero ler tal texto porque ele é difícil. Eu não quero ler esse texto porque ele não é claro, não é objetivo. Então, e muitas vezes no processo formativo, muitos docentes equivocaram severamente, na medida em que, diante das dificuldades estudantis, ao invés de fornecer algumas diretrizes para ampliar a absorção de informações complexas, diziam assim: não, vamos pegar textos mais fáceis, mais assimiláveis. Ou seja, nós reduzimos o mundo cultural, o mundo lexical, o mundo literário, o mundo científico, filosófico, tecnológico, ao mundo do estudante, da estudante. Houve uma redução absoluta.
Para impedir que isso ocorra, eu gosto bastante de usar o verbo ascender, que vem e gera o substantivo assunção. É como se fosse uma escada. Quem deve subir degrau por degrau, base por base, até chegar ao topo onde se encontra o autor, é o leitor, é a leitura. Sou eu que tenho que dirimir as minhas deficiências. Sou eu que tenho que sanar as minhas ausências de competências de leitura e de escrita para chegar a um mundo em que se encontra o autor, a autora, e não o contrário. Na medida em que solicitamos que o autor desça para o meu mundo de compreensão, de cosmovisão, dificilmente sairemos dessas camadas mais rasteiras de entendimento que os múltiplos conhecimentos podem nos gerar quando saímos da nossa zona de conforto e buscamos uma estabilidade mais plena, obtida exclusivamente pela cognição. É justamente isto, que nós veremos com a grande proposta do professor Severino, com base nesse texto chamado Diretrizes para a Leitura, Análise e Interpretação de Textos. E essa parte que nós refletimos é aquilo que eu chamei de introdução, que vai lá da abertura até antes do item 1A, delimitação da unidade de leitura.